noite, irmãos e irmãs. Boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço o convite da casa para que eu possa aqui exercitar um pouco a minha fala e aquilo que a gente estuda, que a gente aprende. Estou um pouco debilitado da gripe, né? Como inverno, a gente sabe que todo mundo gripa, mas vamos fazer o possível para que vocês possam me escutar. O tema da noite: reforma íntima do aprimoramento do meu eu. Eu, quando fui fazer essa palestra na casa, eu estava sentado ao lado de um colega de grupo e ele disse: João, vai falar sobre o quê? Reforma íntima. Tu já fez a tua? Aí eu assim, pá, que facada nessa hora, né? Eu assim, Manuel, eu fiz há 15 anos. E me chamaram para a mesa. Aquilo veio com uma pulga atrás da orelha. Ele me deu um calço para que eu pudesse falar sobre aquilo que eu tinha estudado de uma forma genérica e explicar para ele da reforma íntima, que eu não tive a oportunidade de dizer. Mas ele me deu um auxílio, me deu um gancho naquele momento. E quando eu cheguei à tribuna, eu disse: Manuel, será que há 15 anos do Fazendo a Reforma Íntima já está bem? É suficiente a resposta que eu te dei? Será que fazendo a Reforma Íntima há 15 anos, uma vez só, é o suficiente? Eu estou há 15 anos na doutrina e estou fazendo a Reforma Íntima todos os dias. E com certeza, não vou terminar hoje. Vou seguir a minha caminhada por muito tempo, fazendo a reforma íntima, aprendendo o que eu estou estudando e praticando com vocês aquilo que vai entrando e aos poucos vai saindo à medida que a gente vai absorvendo essa doutrina. Mas, o que é reforma íntima? Poderíamos dizer assim: ah, eu fiz ela há 15 anos? Não, né? Uma resposta invasiva, né? Vazia, que não tem... Fiz o quê? Eu estudei, eu entrei na doutrina e me modifiquei? Será que isso basta? Entre muitos conceitos possíveis, podemos afirmar que é um esforço que o ser humano faz para se melhorar moralmente. Se ele faz um esforço, não seria uma única vez. Lá atrás, há 15 anos. Esse esforço, ele tem que ser diário. Porque o peso que nós carregamos ainda, por estar nessa vida encarnado, ele é grande. Esse fardo que nós carregamos em nossas costas, ele é grande. E uma só oportunidade, seria muito difícil nós fazer a reforma íntima. Então precisamos do quê? De exercitar essa reforma íntima. Aí eu poderia fazer assim, mas de que forma? E para que essa reforma íntima? Porque, sendo todos nós espíritos imortais em experiência terrena, que vivemos nessa terra, sem esse esforço individual para nos melhorarmos moralmente, não podemos escrever, não podemos crescer e evoluir espiritualmente. Se nós não podemos crescer e evoluir espiritualmente, numa só oportunidade seria impossível. Porque imaginamos assim: reencarnamos nessa terra, trouxemos da outra reencarnação uma série de dúvida, uma série de incerteza, uma série de coisas erradas que a gente fez, porque se estamos aqui nesse planeta, é porque com certeza temos o nosso fardo, ele é muito grande. Está aí as nossas dores, está aí as nossas dificuldades, está aí as nossas tristezas. Então seria impossível só uma oportunidade. E como fazer essa reforma íntima? De que forma nós vamos pensar assim, junto agora, estudando, de que forma nós vamos fazer?
através do autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento moral. Qual é o objetivo nosso de estarmos aqui reunidos? Não é melhorarmos espiritualmente? Não é querer evoluir um pouco mais? Só isso que Deus quer de nós. Ele não quer outra coisa. Ele nos deu uma outra oportunidade de vida, porque somos espíritos imortais, para praticar o quê? O bem, a caridade, crescer e evoluir espiritualmente. A reforma íntima é o que está de errado em nós. Será que a minha vida está toda errada? Não, tem coisa certa que a gente faz certos. Mas tem muitos erros que aí nós temos emaranhados ainda. A reforma íntima é a reforma do nosso eu, do nosso íntimo. É a mudança para melhor e elevar-se na condição humana. Mas aí tu apelou, né, João? Será que nós não temos uma condição humana? Estamos. Essa condição humana que nos dá a condição de pensar, de estudar, de refletir, de ver nossos erros, de nos corrigir, de nos modificarmos. São essas oportunidades. Porque ainda refletimos, pensamos, aprendemos, exercitamos. No livro O Homem Integral, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado por Joana de Anges, que é o mentor dele, diz assim: ele afirmou que o homem é o único animal ético existente. Porque passamos lá por mineral, vegetal, animal, e agora estamos na condição de homem. Éticos, porque pensamos, porque refletimos, sabemos o errado e o certo. Para adquirir a condição de uma consciência ética, somos convidados a desafios contínuos, graças aos quais nós sabemos discernir o mal do bem, o belo do feio, o lógico do absurdo. São essas oportunidades que nos dá, que nos faz crescer. Imprimindo-se um comportamento que corresponde a um grau de compreensão nessa existência. A cada passo, a conquista. A cada passo, uma compreensão. A cada passo, uma outra história. E assim nós vamos escrevendo as nossas histórias. No Livro dos Espíritos, na pergunta 919, por favor, diz assim, Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio mais prático e eficaz para melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Quase todo palestrante faz essa pergunta, não sei porquê. Né, Zé? Um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. E será que eu já me conheci? Ou estou brigando com o meu eu todos os dias? Porque nós estamos enraizados ainda nos nossos vícios. Vícios de qualquer natureza. E nós precisamos nos lapidar. Imaginamos nós uma pedra bruta. Precisamos de quê? De ferramenta para lapidar essa pedra. E aí, quando tu está lapidando essa pedra, tu acaba calejando as tuas mãos pelas ferramentas. Mas tu teve ali uma iniciativa, tu teve vontade. Tu teve outra iniciativa, a persistência. Tu não desistiu e tu vai te lapidando. Tu teve o teu suor, teu tempo, a tua dedicação e assim por diante. Quando tu percebe, aquela pedra já tem um vulto. Opa, já vou valorizar a minha pedra. Já posso até dar um nome para essa pedra. Ela pode até ser um eterno diamante na minha mão. Quando a gente está namorando,
As pessoas não dizem um monte de elogio pra gente, que tu é bonito, que tu é meu diamante, que tu é isso, tu é aquilo. Então somos nós assim. Hoje temos já uma certa idade, mas ainda recebemos elogio, não? Recebemos, porque todo mundo é filho de Deus e todo mundo pode receber. Daqui a pouco a Dona Maria veio me dar um beijo aqui, Dona Maria. Começamos no grupo junto. Que bom te ver, né, Dona Maria? Sou Antônio também, né? Sou Antônio. Né? Coisas boas, quando a gente começa no grupo assim e vê que o outro está crescendo. E quando ganha um abraço, um elogio, como é bom, não sobe para a cabeça, não. Então nós somos essa pedra bruta que precisamos nos lapidar. A todo momento, a toda oportunidade. Isso é se conhecer. Porque vão conhecendo o quê? Os nossos defeitos. E aí o nosso fardo, ele vai diminuindo. Porque nós chegamos na casa espírita, quando adentramos as primeiras vezes, nós vimos com um fardo pesado. Muito pesado. E eu digo, muito pesado. E à medida que a gente vai dividindo com os colegas, que a gente vai aprendendo, esse fardo vai ficando mais leve. E quando a gente recebe um convite para vir na casa, que bom, eu vou ali hoje na casa. Porque eu estou certeza que eu estou pagando um pouco do meu fardo. Estou me conhecendo um pouco mais e me melhorando com a próxima reencarnação. Que oportunidade. Aconselhar seja quem fores. Tu que desejas sondar os arcanos da natureza e não se encontras dentro de ti aquilo que procuras. Tampouco poderá encontrar fora. Mas se eu não encontro dentro de mim aquilo que eu procuro, como é que eu vou encontrar no outro? Se as minhas falhas é que eu tenho que melhorar, meus defeitos que eu tenho que melhorar, meus vícios que eu tenho que melhorar. Como é que eu vou focar no outro e tudo isso? Se ignoras a existência da tua própria casa, como poderás encontrar em outra existência? Qual é a casa que eu estou me referindo? Minha casa mental? Meu ser? Meu espírito? Minha alma? Como quiser dar o nome. E em ti encontras o oculto, o tesouro dos tesouros. Porque Deus nos criou simples e ignorante, mas Ele trata nós como uma pedra preciosa. Que quando nós pecamos um monte, Ele diz assim, vai filho, não tornes a pecar. Está me dando o quê? Uma outra oportunidade. E a gente faz, mas tem outra reencarnação ainda para te vir aprender de novo. O homem conhece-se a ti mesmo, conhecerá o universo dos deuses. Sim, podemos chegar lá tão próximo dele. Tantos que chegaram. Basta nós ter um olhar para dentro de nós. Enxergarmos aquilo que nós temos de defeito. Não enxergar o defeito do vizinho. Não criticar o outro. Não ver que o outro tem um carro bonito. Tomara que ele tinha 2, 3, é merecimento dele. Mas olhar para dentro de mim. As minhas qualidades, os meus defeitos que tem que ser corrigido. Esse olhar que eu quero me referir hoje. Para dentro de cada um. Santo Agostinho, quando ele ia deitar, ele fazia toda uma reflexão do dia que tinha passado, das dificuldades. Eu até vou ler um pouquinho aqui que ele falou. Concebemos toda a sabedoria dessa máxima, porém as dificuldades é precisamente a de se conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu mesmo fazia quando vivia na terra. Olha Santo Agostinho. No final do dia, interrogava a minha consciência e passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado o compromisso de alguém ou de algum dever.
Se tivera motivo de se queixar de mim, se alguém tiver motivo de se queixar dele, olha a preocupação de Santo Agostinho. Foi assim que cheguei a me conhecer-me e a ver-me e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites relembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal. Rogando a Deus e a seu anjo da guarda que esclarecesse e adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Então, além de lhe agradecer a Deus, ele pedia que esclarecesse ele ou lembrasse das coisas que tinha feito de errado. Então, podemos ser o Santo Agostinho na hora de nós dormir, pensar nele. Será que o meu vizinho hoje eu não deixei ele falta de alguma coisa? Será que eu respondi mal para a pessoa? Será que eu atendi bem aquele meu cliente ou aquele meu amigo? Ele ainda diz mais. Se agradecesse a Deus, teria eu que temer os olhares de alguém? Ao voltar ao mundo dos espíritos, ele já estava pensando em voltar ao mundo dos espíritos, como é que ia ser? Onde nada fica oculto. Nada. Interroguei o que podereis ter praticado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. Esse vós mesmo aqui me chamou a atenção quando eu estava dando essa palestra. Quem é esse vós mesmos? Somos nós. São os nossos vícios. São as nossas imoralidades. As respostas serão um repouso para a vossa consciência. Uma indicação de um mal que precisa ser curado. Então, tantos maus. A gente pensa assim, não, eu sou uma pessoa de boa índole, mas a gente faz tanta coisa ainda. Porque somos pequenos ainda. Somos infantis perante a espiritualidade. Mas temos caminhando, cada um com o seu merecimento, com a sua oportunidade, com as suas dores. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave da melhoria individual. Mas, direis, como julgar-se a si mesmo? Não teremos a ilusão do amor próprio, que diminui as faltas e nos torna desculpáveis? Porque a gente dá desculpa por um monte de coisas? Mas tendes um meio de controle que não pode enganar-vos quando estiveres indecisos sobre o valor de umas das vossas ações. Perguntai a vós mesmos, como qualificareis? Se ela não poderia ser legítima em vós? Pois Deus não tem duas medidas para a justiça. A justiça, até da terra, tem várias oportunidades. Quando se encontra um bom advogado, ele pode até manipular, mudar um pouco a lei, né? E o juiz interpretar a ação dele. Mas a divina só tem uma. Que é aquele que tem a vontade séria de se melhorar. Explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dela as más inclinações, como arrancar as ervas daninhas do seu jardim. Que faça um balanço do seu dia moral. Coisa forte, né? Na pergunta 908 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta a eles e eles respondem. Como definir o limite onde as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que lhe é útil quando é dirigido, mas se torna perigoso quando é ele quem dirige. Reconheceis, portanto, que uma paixão
se torna perniciosa no momento em que deixas de poder governá-la e quando tem como resultado um prejuízo qualquer para vós ou para o outro. Que resposta, né, os espíritos deram? E a 911, ela diz o seguinte, no Livro dos Espíritos: quando existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. A pessoa que tem um vício, ela custa, ela tenta, até conseguir sair. Porque nós nos tornamos impotentes na nossa vontade. E olha a resposta que os espíritos falaram. Há pessoas que dizem, eu quero sair desse vício, eu quero sair disso aqui, eu quero sair disso aqui. Mas a vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito contentes de que tal não aconteça. Quando o homem acredita que não pode vencer as suas paixões, é o espírito que nela se compraz, em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Aquele que consegue vencer os seus vícios tem que parabenizar. É um triunfo do espírito sobre a matéria. E a 913, Livro dos Espíritos também, Kardec pergunta: entre os vícios, qual você pode considerar como radical? E olha que os espíritos responderam. Já não dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva tudo o mal. Estudai todos os vícios, verei que no fundo de todos há o egoísmo. De nada valerá combatê-la, pois não chegarei a extirpá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz. Enquanto não tiverdes destruído a causa. Todo aquele que quiser aproximar-se da perfeição moral deve extirpar do seu coração qualquer sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incomparável com a justiça, com o amor e com a caridade. E quais são os nossos vícios? Se nós pensarmos agora aqui, qual é o vício meu hoje? Que eu não consigo me desvencilhar desse vício. O meu hoje, que eu mais trabalho, é a teimosia. Eu sou um cara teimoso. Temo. E não aprendi ainda. De vez em quando levo uma na... Então, assim, ó, aqui tem mais ou menos umas 20 e poucas palavras que nós poderíamos trabalhar nessa encarnação, porque ainda é tempo. Ainda é tempo. Se nós conseguirmos dessas 20, uma, já conseguimos muita coisa. Porque a gente passa uma encarnação inteira que a gente não muda. Melhora, mas mudar é difícil. A arrogância, a cólera, o ciúme, a vingança, a vaidade, o ódio, a ingratidão, a falsidade,
a irresponsabilidade, a ira e assim por diante. Vamos nós pegar um item desse se na próxima reencarnação eu não vou ter esse defeito? Mas aproveita agora a trabalhar um item desse. Eu não vou ter mais inveja do meu vizinho porque ele tem um bom carro. Eu vou rezar por ele que ele consiga mais carro. E cada vez melhor. Que tenha outra casa mais bonita ainda. Porque eu não tenho inveja dele. Você percebe? Com a mudança de pensamento da gente, nos ajuda. Isso faz parte da reforma íntima. De querer o bem do outro é o nosso crescimento. O espírito Carlos Torres Pastorinho, no livro Impermanência da Imortalidade, psicografado por Divaldo Pereira Franco, diz o seguinte: eliminados os interesses egoísticos, pouco a pouco vão desaparecendo os conflitos internos, que decorrem do medo, da perda da posse, da juventude, da saúde, da posição social, do trabalho mantenedor da existência, que substitui pelo tranquilidade do dever bem cumprido. O ser sensorial cede lugar ao ser espiritual, sem perder as suas funções na execução das tarefas que lhe estão assinaladas, desde que indispensável para o êxito do processo reencarnacionista. Que bom que nós temos uma doutrina que sabemos que nós vamos desencarnar e vamos ter outra oportunidade para trabalhar aqueles itens que eu falei. Que bom! Perante o aparente insucesso da reforma íntima, é importante ter presente a misericórdia divina. Colocar em nosso dispor a possibilidade de reencarnarmos em novo corpo físico para retornar aquilo que deixamos de fazer. Que coisa linda! É mesmo que Jesus nos disse: vai, filho, não tornes a pecar. Mas se um dia tu pecar, tu vai ter outra oportunidade de refazer a tua tarefa de novo. E muitos de nós não prestamos atenção naquilo que foi dito, naquilo que já erramos e continuamos errando ainda. Mas tudo faz parte do aprendizado. Postura do aprendiz. Já falei em aprendizado, vamos trabalhar a postura do aprendiz. Jamais perde o vicioso interesse em buscar o novo, o desconhecido. Sempre há algo para aprendermos a conceituar e a reciclar. Sempre tem essa oportunidade. Observação de si mesmo é o estudo atento do nosso mundo subjetivo, é o conhecimento das nossas emoções e a autoavaliação constante. A renúncia. A mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes. Aquele lugar, eu não vou lá, eu não bebo mais, eu não vou mais naquele bar. Meu amigo, ele fuma muito, eu não vou na casa dele porque ele vai fumar. São coisas assim que tu pode mudar. Eu falei isso, duas coisas assim, mas tantas outras, né? Em razão dos estímulos que produzem os reflexos do mundo mental. O auto-perdão é a aceitação para ser plena. Preciso do perdão para com as nossas faltas. Cumplicidade com a decisão de crescer.
O objetivo da renovação espiritual é gradativa. Ela exige devoção. Não é de uma hora para outra. É aos poucos. Vigilância é a atitude de cuidar da vida mental. Tolerância. Toda a evolução concretizada na tolerância, porque Deus é tolerante. E é preciso a caridade com os nossos próprios esforços. O amor incondicional. Aprender o auto-amor é o maior desafio de quem assume o compromisso da reforma íntima. Porque a tendência humana é desgastar a sua história de evolução. A gente vai permanecendo no erro, vai se desgastando. A reforma íntima é um trabalho processual. Se eu alternei só essa tela aqui, ele faz a palestra. Que diz tudo o resumo que eu estou falando para vocês. A reforma íntima ela é um trabalho processual. Processual significa que é obedecer a uma sequência. É um conceito bem claro. É a habilidade de lidar com as características da personalidade. É melhorando os traços que compõem sua forma de manifestação. Como? Teu caráter, temperamento, valores, vícios, hábitos, desejos. São alguns desses caracteres que podem ser renovados e aprimorados quando nós se dedicarmos e ter a vontade de fazer a reforma íntima. Como diz Emmanuel, o pastor conduz o rebanho, mas as ovelhas que andam com as suas próprias pernas. É o nosso esforço. Caminhar para o aprendizado. E Joana de Ângeles nos diz no livro Iluminação Interior, Perdão e Auto-Perdão, psicografado por Divaldo, ela diz assim: toda vez que a culpa não emerge de maneira consciente, são liberados conflitos que mascaram, levando a inquietação e o sofrimento sem aparente causa. Todas as criaturas cometem erros. Todos nós cometemos erros. Maior ou menor gravidade. Alguns dos quais são arquivados no inconsciente, antes mesmo de passarem por uma análise de profundidade em torno dos males produzidos, seja de referência própria, pessoal ou de outrem. Cedo ou tarde, resumam de maneira inquietadora, produzindo mal-estar, inquietação, insatisfação pessoal em caminho de transtorno de conduta. Quando a pessoa não consegue se mudar, se melhorar, quando ela é muito radical, acaba mudando, dando um transtorno nela. Isso acaba no psiquiatra às vezes, né? Verdadeiro homem de bem, eu não vou falar isso aqui, vou pular um pouquinho. A reforma íntima é, pois, a renovação da nossa esperança anteriores, objetivando o fortalecimento da fé. A última palestra que eu fiz aqui foi a fé, né? A solidificação do amor próprio, o amor em si próprio, e ao próximo, e a incessante busca do perdão. O cultivo dos pensamentos positivos, finalizando o aperfeiçoamento do ser. Um esforço constante que os seres humanos fazem para se melhorar moralmente. Temos de aproveitar as oportunidades de vivência terrena. Reencarnação por reencarnação. De uma forma de ultrapassar os níveis que conduzem à casa do Pai. Ainda bem que temos a reencarnação e reencarnação
sucessiva para nós fazer nos corrigir. A base para a reforma íntima é conhecer-se. Quanto mais nós conhecemos, maior é a chance de sucesso. Medite-se, concentre-se, leia o Evangelho, tire alguns minutos do seu dia e una-se ao Criador para receber luz e paz. E Deus nos dá a oportunidade. Mesmo errando, mesmo com dificuldade, mesmo chegando assim, cansado de uma viagem, do abandono, mesmo desamparado pela família, mas Ele recebe todos nós. Com a mesma misericórdia, com a mesma paciência, com o mesmo amor que Ele nos colocou nessa vida. Ele recebe de braços abertos, dando a cada um de nós o merecimento, dando a cada um de nós um destino, uma outra oportunidade de fazer o trajeto como deve ser. E hoje eu proponho para vocês que é a nossa reforma íntima. Que seja um trajeto não só para hoje, mas para todas as nossas vidas, a nossa oportunidade. Que assim seja.